Então, pessoal, a gente já mostrou como instalar o Visual G na sua versão 3.0. E dando continuidade às nossas aulas, tá? A gente vai entrar numa daquelas três estruturas fundamentais dos algoritmos. Vocês estão lembrados, né, que existem três estruturas que compõem os algoritmos, né, de maneira geral, que são as estruturas sequenciais, a tomada de decisão e as estruturas de repetição. Então, o caso aqui, digamos, mais acessível, né, para dar suporte às demais, é a programação sequencial. Então, assim, a partir de agora, a gente vai trabalhar diretamente utilizando o Visual G. E a estrutura básica dos algoritmos é essa aqui que a gente está mostrando na tela, tá? São basicamente três seções. A primeira, ela diz respeito ao nome, ao nome do nosso algoritmo, tá certo? Então, nessa primeira seção, os algoritmos a serem criados no Visual G, tem essa palavra reservada aqui em azul, algoritmo, e entre aspas duplas a gente coloca o nome do nosso algoritmo. Tá? Então, caso a gente queira fazer um algoritmo que recebe duas variáveis e retorna a soma, então seria algo como algoritmo, aí entre aspas duplas, soma dois números. Tá? Entre aspas pode ter qualquer tipo de caractere, você pode dar o nome que você achar conveniente. A próxima estrutura, que é demarcada pela palavra reservada var, é onde nós definimos o nome da variável e o tipo dela. Aí vocês estão lembrados da aula anterior, onde a gente disse que o computador ele não é como o ser humano. Tá? A gente manipula vários tipos de dados assim intuitivamente. Na máquina é diferente. Antes de você trabalhar com as informações, com os dados propriamente dito, você tem que declarar a variável, dando nome para ela, tá certo? E em seguida definir o tipo. Então no Visual G há uma seção delimitada pela palavra reservada var, é da linguagem, né, do Portugal. Você dá um nome para essa variável seguindo as regrinhas de nomenclatura dos pontinhos. Em seguida você define o tipo dela, tá certo? Se é inteira, se é booleana, se é real, se é caractere, enfim. A terceira parte da estrutura é onde nós escreveremos os nossos algoritmos propriamente dito. Então, tem uma palavra reservada indicando o início do algoritmo e tem uma outra palavra reservada, fim algoritmo, delimitando o fim do algoritmo. Aí entre essas duas palavras reservadas é que a gente escreve os nossos algoritmos, tá certo? Então, só para não ficar aqui no slide, deixa eu passar rapidinho aqui para o Visual G, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu. Então olha só, seguindo aquela sequência, aquela estrutura, aliás, que a gente definiu. Deixa eu só aumentar essa fonte aqui para facilitar. Então a gente tem aqui a primeira seção do algoritmo, né, que é a palavra reservada ao algoritmo. Em seguida a gente dá um nome, sei lá, soma. Você pode colocar também, sei lá, salário, um outro exemplo. Isso aqui em aspas, entre aspas duplas. Observe que as palavras reservadas, né, que são as instruções da linguagem, da pseudolinguagem de programação, no caso Portugal, elas são delimitadas ou são indicadas com uma cor azul, né, e sublinhadas. Aqui é aquela segunda parte do nosso algoritmo,
marcada pela palavra var. Então você pode colocar assim, ó, declarar a variável número 1 dos pontos é do tipo inteira, tá? Então a gente declara as variáveis logo após a palavra reservada var. Em seguida a gente escreve, ó, entre as palavras reservadas início e fim algoritmo o nosso algoritmo propriamente dito, tá certo? Então nessa aula eu quero que você fixe isso, tá? Que todo algoritmo a partir de agora ele vai ser escrito utilizando essa estrutura. Uma primeira seção onde a gente define o nome, uma segunda seção onde a gente declara as variáveis, lembrando dos tipos e da nomenclatura de variáveis de um modo geral, e a terceira seção delimitada pela palavra reservada início e pela outra palavra reservada fim algoritmo, onde a gente vai escrever os nossos algoritmos propriamente dito, tá certo? Então tenha em mente essa estrutura aqui já no Visual G, tá certo? Observe que ele facilita, tem alguns detalhes que a gente vai explicar ao longo do curso, mas aqui a gente tem a primeira estrutura, aqui a gente tem a segunda e aqui a gente tem a terceira. Observe que no lado esquerdo tem a indicação do número da linha. Então na primeira linha a gente declara ou define o número do algoritmo, na linha 2 e na linha 3 a gente faz a declaração das variáveis, e da 5 até a 8 é onde a gente escreve os algoritmos, tá certo? Beleza. Então, para adiantar um pouquinho, lembrando que tem em mente aquela estruturazinha que a gente explicou, que todo computador possui, né, de processamento de dados, que é ele recebe dados de entrada, processa e coloca isso aí no dispositivo de saída. Então entrada, processamento, saída. Então assim, pra gente colocar logo a mão na massa, né, vou parar de falar tanto, a primeira instrução que a gente vai aprender, ela diz respeito ao comando de entrada de dados. Como a gente vai trabalhar muito entrada e saída de dados, então a gente tem que aprender, né, de antemão já duas instruções, tá? A de entrada de dados é essa instrução aqui, ó, leia, tá? Leia, abre parênteses e fecha, e entre eles a gente tem os argumentos ou os parâmetros que serão lidos, tá? Então a instrução leia, ela recebe valores digitados pelo usuário, ou seja, no caso aqui a nossa entrada básica de dados vai ser o teclado do computador. Então qualquer coisa que for digitada no teclado, ela vai ser lida por meio da instrução leia, tá? Leia. Então, por exemplo, alguém digitou a nota 8,5. Então a instrução vai ler e vai armazenar o valor 8,5 na variável nota previamente declarada lá na seção específica para a declaração de variáveis, tá certo? Então a pessoa digitou a idade, sei lá, 18 e altura 1,70 m. Então com a instrução ler a gente consegue ler ou armazenar a partir do teclado os valores correspondentes para cada variável que a gente definiu, tá bom? Então voltando aqui para o Visual G, então seria mais ou menos assim, ó, leia. Primeiramente você tem que declarar a variável, então vamos supor, vou colocar aqui soma de dois números, tá? Poderia ser escrito assim também, ó, soma de dois números, sem nenhum problema, tá? Mas é bom a gente se acostumar a utilizar underline e nomes adequados para os nossos programas. Então, para somar dois números, a gente tem que primeiro dar nome para o algoritmo, né? Em seguida tem que definir
ou perdão, declarar as variáveis. Então, para somar dois números, eu preciso de um número, vou chamar de número 1, vou colocar do tipo inteiro. Eu preciso de outro número. Lembrando que nome de variáveis não pode ter acento, tá? Então é errado eu declarar uma variável com um acento ali no número, tá certo? E também não pode ter espaço. Não poderia colocar espaço aqui, ó, que ele já faz uma diferenciação. Então eu tenho que declarar a variável número, que vai armazenar um número qualquer inteiro digitado no teclado. Uma segunda variável número, 2, que vai armazenar um outro número digitado no teclado. E a soma desses dois números vai ser armazenada numa variável também do tipo inteira, chamada soma, tá? Então, para eu pegar os valores que serão lidos do teclado, eu tenho que digitar o comando, né, ou a instrução. Deixa só eu configurar uma coisa rapidinho aqui. Configuração. Tirar essa tabulação automática, está atrapalhando. Então eu vou ler o primeiro valor. Só que esse valor que vai ser digitado, ele vai ser armazenado na variável número 1. Em seguida eu tenho que ler o outro número, número 2, tá? Então por hora é isso. A variável não, a instrução leia, ela recebe, ou ela lê o que está sendo digitado no teclado, na entrada de dados, e armazena aquele valor nas variáveis que você declarou previamente e que está sendo indicada como parâmetro da instrução leia, tá? Então isso aqui é o que a gente tem referente à instrução leia, ok? Em relação à saída de dados, é um comando semelhante, só que é escreva. Então escreva, ele também, ó, é uma palavra reservada e recebe uma lista de expressões ou parâmetro. Então, voltando aqui para o Visual G, a gente vai somar dois números. Então, soma aí número 1 mais número 2, e a gente quer exibir o resultado da soma. Então a gente utiliza a instrução escreva, e entre parênteses a gente joga a variável soma como parâmetro. Então a gente tem um algoritmo bem simples que recebe dois números e faz o cálculo, né, da soma. Lembrando que isso aqui é o operador de atribuição. Em seguida eu tenho que escrever o resultado. Eu vou executar